Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para a gente continuar a responder os nossos blocos de atividades, tá bom? Hoje nós estamos no quarto bloco, olha como passa rápido. Vamos começar? Esse bloco, ele é do mês de maio, olha aqui, ó, série ano terceiro. Ele é do dia 3/5 até o dia 31/5 do mês de maio. Então, vamos lá. Aqui, tá vendo? Olha, só para lembrar vocês, tá vendo a minha setinha aqui do lado da minha cabeça? Presta muito atenção nela, tá bom? Ela vai te ajudar. Então, aqui, a primeira coisa que vocês vão fazer é o cabeçalho. Unidade escolar, Escola Municipal Jacinto Bispo Arantes. Professora Nelma Alves. Nome, seu nome completo. E aqui a série, terceiro ano. A turma é do turno vespertino, tá bom? Então, vamos para português, que é o nosso primeiro bloco. Como ele também é um pouco longo, eu vou dividir ele em duas partes. Número 1, olha só. Vamos iniciar as atividades do nosso quarto bloco de estudos. Faça uma leitura compartilhada do texto a seguir. Olha que legal! Vocês estão vendo aqui a minha setinha? Gente, esse bloco nós vamos falar sobre a dengue. Deixa eu circular aqui para vocês observarem. Olha aqui o nome dengue, ó. Então, esse nosso bloco, a gente vai falar muito sobre esse mosquitinho que transmite a doença que é a dengue, tá bom? Que transmite um vírus e que a gente fica doente. O nome dele é Aedes aegypti, não se esqueça. Olha só, isso aqui é um texto. Nossa, professora, um texto assim dentro de uma tirinha? Sim, vou apagar aqui e a gente vai ler. Olha só, deixa eu aumentar para você observar. Aí, olha o que está escrito aqui. Dengue, sem água parada. Olha aqui uns pneus. Olha aqui uma caixa d'água escrito caixa d'água com tampa. E aqui eu tenho um jarrinho de flor e no lugar da água aqui embaixo eu tenho que colocar areia. E olha só o mosquitinho aqui, o que ele está falando? Pô, eu tenho família. E olha aqui os mosquitinhos pequenininhos. Por que será que ele disse isso? Porque ele está observando aqui, ó, os cuidados que nós temos que ter para o mosquitinho da dengue não entrar dentro desses objetos e não nos picar, para não ficarmos doentes. Tá bom? Então, se não tem água parada no pneu, ok. Se a caixa d'água está tampada, ok. E se o jarrinho da planta também não tiver água parada, tem que ter areia, também ok. Então, o mosquitinho, se deu mal, não vai poder estar aqui. Vamos continuar? Olha só, ampliando os conhecimentos sobre o gênero textual. Eu falei para vocês que essa tirinha aqui é um tipo de texto. É assim, olha só, tirinha ou tira. Vou circular aqui, sublinhar aqui para vocês observarem, tá? Ó, tá aqui, tirinha ou tira. É um tipo de gênero textual que tem como principal característica a exposição em quadrinhos. Você já viu algum texto em quadrinhos? Que é dividido em quadrinhos? A revistinha da Mônica tem muitos, né? De super-heróis também. Em textos verbais, que é escrito em imagens, e não verbais, que só tem imagens. Podemos encontrar as tirinhas em jornais, livros, revistas de passatempo, dentre outros. Qual a sua finalidade ou para que serve uma tirinha? Para divertir, entreter e informar o leitor. O leitor somos nós que estamos lendo, tá bom? Vamos ver aqui agora o que está perguntando? Nas questões a seguir, ó, marque no círculo com a resposta correta, tá? Você vai fazer um X ou pintar. Letrinha A, o texto acima, aquele que a gente leu, ele é um anúncio? Uma notícia ou uma tirinha? Você vai fazer um X ou pintar a bolinha. Letrinha B.
O assunto do texto aquele texto está falando sobre o quê? O ciclo do mosquito Aedes aegypti, que é aquele mosquitinho que transmite o vírus e a gente fica doente com a dengue, é o combate ao Aedes aegypti ou é as doenças causadas pelo Aedes aegypti? O que está falando aquele textinho que eu acabei de ler para você na tirinha? Letrinha C, a finalidade desse texto é transmitir uma doença, mostrar como combater o Aedes aegypti de forma humorística, engraçada, ou ensinar uma brincadeira. Você vai marcar aqui, fazer um X ou pintar a bolinha, tá bom? Número 2, questão 2, olha só, observe a palavra abaixo. Olha aqui essa palavra, gente. Mosquitinho, mosquitinho. Olha só o que a gente vai ter que responder observando essa palavrinha aqui, ó. Tá vendo a minha setinha? Vamos ver? Letrinha A. Quantas, ó, a letrinha A aqui, ó. Quantas letras tem essa palavra? Letrinha B. Quantas vezes você abre a boca para falar essa palavra? Letrinha C. Qual é a letra inicial? Qual é a letrinha que começa a palavra mosquitinho? A letrinha D. Qual é a letra final? Qual é a última letrinha? Letrinha E. Ó, que a letrinha E. Olha a minha setinha, tá? Quais são as vogais que tem na palavra mosquitinho? E letrinha F e as consoantes. Tá bom? Bem fácil essa, né? Número 3, já, questão 3. Ouça a leitura feita por um membro da sua família. Mas eu vou ler para você, tá bom? Vou ler esse texto aqui para você, ó. Olha, o nome do texto é dengue. Lembra que eu falei que nós vamos falar muito sobre a dengue? Então, olha aqui o nome, dengue, ó. Tá bom? Vamos ler? Vou apagar, tá? Vou subir um pouquinho pra gente começar. Presta atenção aqui, eu vou começar. A dengue é uma doença causada por um vírus, o qual é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti. Os sintomas incluem febre, dores no corpo, dor de cabeça e manchas avermelhadas. A doença não tem tratamento específico, sendo utilizados medicamentos que visam apenas o alívio dos sintomas. Em casos graves, a internação pode ser necessária para evitar complicações. Por não possuir tratamento, a melhor forma de se evitar a dengue é impedindo a multiplicação do mosquito transmissor da doença. Sendo assim, é importante ter alguns cuidados para evitar a água parada em meio em que o mosquito se prolifera. Tais como, tá bom? Ele se prolifera. O que é esse prolifera? Ele vai se multiplicar, ele vai aumentar, vai ter muitos mosquitinhos. Então, o que a gente pode fazer? Olha aqui os pontinhos aqui, ó. Primeiro pontinho, manter a caixa d'água sempre fechada. O próximo, colocar areia na borda dos pratinhos das plantas para evitar o acúmulo de água. Trocar a água das plantas aquáticas 2 vezes por semana. Não descartar lixo de maneira inadequada. Não deixar entulhos espalhados no quintal. Limpar bem as calhas. Manter a piscina sempre limpa. Vamos continuar aqui, tem mais. Limpar bem, pelo menos 2 vezes por semana, os recipientes que são usados para colocar água para os animais. Tá bom? Aquela vasilhinha onde o seu cachorrinho, o seu gatinho toma água, tem que limpar bem aquela vasilhinha. Tampar o ralo, pouco utilizados, e não deixar os objetos que possam acumular água da chuva. Tudo isso aqui são prevenções que a gente tem que fazer para o mosquitinho da dengue não aparecer na nossa casa, tá bom? Vou sublinhar aqui o nome dele para você ver que o nome dele não é fácil, ó. O nome desse mosquito é o Aedes aegypti, tá bom? Ele é o mosquitinho que leva o vírus que nos traz a doença que é chamada dengue, tá bom? Aí a gente chama ele de mosquitinho da dengue.
Então vamos lá, nós já aprendemos algumas coisinhas sobre o mosquito da dengue. Olha só esse texto que nós acabamos de ler, vamos ver o que ele é? Olha, ampliando os nossos conhecimentos, aqui dentro está dizendo assim, o texto informativo, que é esse texto que nós acabamos de fazer a leitura, ele tem como função informar e ensinar. Não falou sobre a dengue? Como que a gente faz para não ter esse mosquitinho na nossa casa? Os sintomas, o que a gente sente quando a gente está com essa doença? Então, ele também visa transmitir conhecimentos e esclarecer dúvidas sobre um tema específico. Podemos encontrar textos informativos em jornais, revistas, livros didáticos, enciclopédias, sites e artigos científicos, entre outros. Olha as características desse texto. Ele tem uma linguagem clara. Quando você lê, você logo entende. Direta, fornece informações verdadeiras e objetiva. O texto é escrito em prosa. Ele tem parágrafos, pontos, tá bom? Letrinha A. Marque com um X o tipo de texto que você acabou de ouvir. Ih, muito fácil, né? Esse texto que eu acabei de ler para você sobre a dengue, ele é um conto? Ele é informativo ou é uma fábula? Você vai marcar com X. Letrinha B. Olha aqui a letrinha B. Qual é o tema? Aquele texto que eu acabei de ler para você, ele fala sobre o quê? Qual é o assunto? Letrinha C. O que é dengue? Você vai sublinhar com um lápis de cor azul no próprio texto a resposta. Lá no texto, nesse textinho aqui em cima, ó. Vamos voltar lá para você observar? Nesse texto aqui da dengue, ó, ele tá falando aqui o que é a dengue, tá? Você vai procurar aqui e vai sublinhar com lápis de cor azul, tá bom? Essa vai ser essa resposta. A próxima, letrinha C, ou melhor, D. Quais os sintomas da dengue? Lá no texto também tá falando o que a gente sente quando a gente pega essa doença. Você vai circular de lápis de cor verde. Letrinha E. Ao ler o texto, é importante ter alguns cuidados para evitar água parada. Vai lá no texto e sublinhe com lápis de cor amarelo os cuidados que devemos ter para preservar nossa saúde. Tem muitos cuidados lá. Número 4. A turma do terceiro ano fizeram uma pesquisa na biblioteca da escola. Vamos completar a pesquisa sobre o tema em estudo? Está muito fácil. Vamos lá? Olha só o que temos aqui. O mosquitinho, ele aqui, olha o nome dele aqui de novo, a minha setinha, Aedes aegypti. Então, vamos na primeira perguntinha que você vai responder. Letra A. O nome do inseto que transmite a doença. Qual é o nome dele? Ó, tem o nome dele aqui embaixo, ó. É difícil, então eu vou te ajudar, ó. Olha a minha setinha. Aedes aegypti. Você vai copiar aqui embaixo, na letra A. Letrinha B. Qual é o nome da doença que ele causa, que ele transmite? Qual é o nome da doença? Você vai colocar aqui na letrinha B. Letrinha C. Os principais sintomas. Como que você se sente quando você está com essa doença? E a letra D, como evitar essa doença. Você pode colocar algumas coisinhas aqui, que é como você evita que esse mosquitinho chegue aí na sua casa. Número 5, vamos formar novas palavras com as letras da palavra abaixo. Olha a palavra aqui, ó, dengue. Tá vendo aqui a palavrinha dentro da nuvem, ó? Dengue, tá bom? Esse é o nome da doença. Vamos formar palavras com essas letrinhas desse nome aí, dengue, tá bom? Ó, então, com a letra D, você vai formar palavrinhas aqui. Você vai colocar palavras que comecem com a letra D, depois que comecem com a letra E, que comecem com a letra N, que comecem com a letra G e com a letra U, e depois palavrinhas que comecem com a letra E, novamente, tá bom? Esse finaliza aqui a nossa primeira parte do bloco de português. Beijos, eu volto daqui a pouquinho para continuar.